começando o Bora RS dessa sexta-feira e a gente já começa falando da retomada da vacinação em pelo menos 100 municípios gaúchos que precisaram suspender a primeira dose em função da falta de imunizantes. A gente recebeu nova remessa e a gente vai direto à redação da Band RS. Guilherme Milman tem as informações. Boa tarde, Guilherme. Oi, Cissa. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Bora RS. Porto Alegre vive a expectativa de retomar a vacinação para a primeira dose nesse final de semana, após 3 dias de suspensão. É a situação de outros 100 municípios, pelo menos, de acordo com o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul. Nessa sexta-feira, o governo do estado realiza a distribuição de mais de 336 mil doses que foram recebidas na última quinta-feira, imunizantes da Pfizer, da Coronavac e da Janssen, que pela primeira vez serão aplicados nos gaúchos. Lembrando que a Janssen é aquela vacina que precisa apenas de uma dose para se imunizar. Portanto, uma grande expectativa também em relação a este imunizante. Porto Alegre, o que tudo indica, deve começar contemplando pessoas a partir de 49 anos neste sábado. Essa idade ela é muito importante porque pessoas mais jovens, abaixo de 50 anos, têm, de acordo com alguns especialistas, uma capacidade de resposta imunológica mais alta. O que isso significa? Pessoas mais jovens vacinadas respondem melhor à vacinação muitas vezes e poderão gerar, com isso, uma diminuição de hospitalizações, já que a gente tem visto, ainda que com uma diminuição, pessoas mais velhas que seguem precisando ir ao hospital. É claro que isso não significa que as vacinas deixem de ser importantes. É importante todo mundo se vacinar com a primeira e a segunda dose, se for necessário. Volto contigo. Guilherme, que volta logo mais no Bastidores do Poder, trazendo toda a reportagem da Band RS, o que acontece aqui no canal do YouTube da Band e também no tempo real com Osíris Marins. Aliás, o Osíris, ele traz a repercussão junto aos prefeitos do anúncio ontem do governo do estado em premiar os municípios que mais vacinarem contra a Covid-19. Olha, a FAMURS emitiu uma nota e há uma reação negativa dos prefeitos justamente porque faz parecer... Bom, vou deixar para o Osíris Marins contar para a gente. Boa tarde, Osíris. Boa tarde, Cissa. Pois é, temos uma reação junto aos prefeitos do programa do governo do estado que pretendia premiar os municípios que mais vacinarem. Os prefeitos, através de sua entidade, a Federação dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, a FAMURS, entendem de que passa uma falsa sensação de que os municípios não estão vacinando por alguma incompetência administrativa, por algum erro administrativo, e não é o que acontece. Na realidade, como já falei anteriormente, faltam vacinas, e faltam vacinas ao Estado, a distribuição é menor do que aquela que os planejamentos poderiam projetar, e por isso a vacinação é a conta-gotas. Por isso as faixas etárias não estão sendo atendidas de uma forma mais rápida. Por isso não temos o cumprimento do Plano Nacional de Imunização, ou seja, imunização de massa. Isso não foi cumprido até agora, justamente porque as remessas de vacinas, os tipos de vacina, estão vindo fora de um planejamento. Nós conversamos, inclusive, com fontes da Secretaria de Saúde estadual e de municípios, e eles admitem que não há um planejamento do Ministério da Saúde com carregamentos de vacina, previsões de chegada. Isso não existe. Hoje se está vacinando no estado do Rio Grande do Sul com 3 vacinas: Oxford, Coronavac, Pfizer e agora a 4ª chegando a Janssen. E não é por erro administrativo dos municípios que não se faz uma imunização em massa da população. Então, a FAMURS pretende se manifestar oficialmente para o governador de que esta sensação ruim de que os municípios estão equivocados na sua operação do sistema saúde deve ser dirimida, né? Conversando, acabam se entendendo. O certo é que nós precisamos de mais vacinas para acelerar esse processo todo no estado do Rio Grande do Sul e atingir os 70% de imunização de segunda dose para termos a chamada imunidade boa, a imunidade de rebanho, que é eficaz e retornarmos uma certa normalidade no estado do Rio Grande do Sul. Cissa. Encontro marcado, então, com Osíris e a reportagem da Band às 6 horas aqui no canal do YouTube da Band RS. Depois tem os donos da bola no canal do esporte do YouTube da Band RS. A gente está aqui em todos os canais trazendo informações do jornalismo e do esporte
para você que nos acompanha nas redes da Band do Rio Grande do Sul. A gente segue falando de vacinação, agora a vacina contra a gripe. A secretária da Saúde, ela recebeu a dose contra a gripe nesta semana, estava num posto de saúde aqui da capital e gravou um vídeo com um alerta muito importante, principalmente para quem tem mais de 60 anos. E a gente vê agora. Vacina é proteção. Estamos aqui no Centro de Saúde Modelo, acabamos de tomar a vacina de proteção contra a gripe, a vacina da influenza. O estado do Rio Grande do Sul, no ano de 2020, cumpriu a meta acima de 90% das pessoas fizeram a sua dose. Neste ano, nós precisamos avançar na cobertura vacinal. No estado, estamos a menos de 50%. Vou dar um exemplo concreto. Falta mais de 1 milhão de idosos para que se mobilizem procurando um posto de saúde para fazer a sua vacina, como eu fiz hoje aqui. Porque vacina é evitar doenças graves que podem levar as pessoas à hospitalização. E todos têm que prestar atenção. Os hospitais estão com uma taxa de ocupação elevada em função do Covid. Então, previnam-se, busquem uma unidade básica de saúde no seu município para fazer a vacina, porque vacina boa é a vacina no braço. Então, se você tem em casa alguém que tem mais de 60 anos ou crianças de 6 meses a 6 anos de idade, profissionais de diversas áreas, incluindo segurança, educação, transporte, procure uma unidade de saúde e se vacine. A vacina da gripe também é importante para evitar doenças respiratórias. Bom, mas vamos mudar de assunto? Sexta-feira tem boas notícias na área da economia. Sérgio Stock traz as informações sobre o Produto Interno Bruto e sobre o dólar. Olá, Sérgio. Olá, pessoal. Boas notícias na área da economia. O Banco Central revisou para cima a projeção de crescimento do PIB para 2021. Era 3,6%, agora é de 4,6%, um indicativo muito bom. O PIB é aquilo que a gente não enxerga efetivamente no dia a dia, mas ele significa um crescimento da macroeconomia que vai desaguando por todos os setores e segmentos de trabalho, gerando emprego, gerando investimentos, gerando renda, especialmente emprego para milhões de pessoas que ainda estão sofrendo, especialmente com a pandemia. E com isso também acaba trazendo outros benefícios. Por exemplo, a queda do dólar. O dólar fechou em R$ 4,90 nesta quinta-feira. R$ 4,90, representando um reforço, um ânimo, um fôlego para o real que vinha se desgastando desde junho do ano passado, quando foi o menor valor de R$ 4,84. Está retomando o valor do dólar de um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás. São bons sinais, claro que tudo isso também fomentado pelo aumento da taxa Selic, que está em 4,25 agora, deverá fechar o ano em 6%. Taxa Selic, que é uma referência para todas as demais taxas de juros. Bons sinais na macroeconomia, que a gente espera que logo, logo cheguem no dia a dia de cada cidadão, gerando principalmente emprego e renda. Sérgio Stock para o Bora RS. Sérgio Stock, que estará às 6:50 aqui no canal do YouTube da Band RS, junto com a Lúcia Matos, no Band Cidade. As principais informações do dia você confere aqui no final de tarde, início de noite. E olha, sextou no Band Cidade, hoje é dia de Rotas RS e a gente mostra uma expedição muito especial aqui na capital. Só um gostinho aqui para quem está nos acompanhando no Bora RS, imagens que você vai ver à noite no Band Cidade. É uma expedição que acontece em todo o Brasil e chegou aqui na capital gaúcha, logo mais às 6:50 na tela da Band. Também vai ser assunto no Band Cidade o futebol. Ontem, dupla Grenal em campo, o Inter venceu, o Grêmio empatou, os dois pontuaram e o Pedro Oliveira tem as informações. Oi, Pedro. Tudo bem, Cissa? E a dupla Grenal pontuou ontem na rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos começar pelo Inter, que jogou mais cedo. Às 7 horas, o Colorado enfrentou a Chapecoense e venceu por 2-1. Marcou 2 gols na primeira etapa, sofreu o gol na segunda,
mas venceu por 2-1. Ainda teve uma briga no finalzinho do jogo entre Bruno Silva, da Chapecoense, Peglo do Inter, Danilo Fernandes e Caio Vidal. Caio Vidal e Danilo Fernandes foram expulsos, consequentemente não jogam a próxima partida do Colorado, mas fora isso, vitória do Colorado. Agora tem 8 pontos no Campeonato Brasileiro em 6 partidas disputadas. O Inter agora enfrenta o América Mineiro fora de casa no próximo domingo. Os grandes desfalques são esses jogadores que foram expulsos. O Grêmio jogou um pouquinho mais tarde, às 9h30 contra o Santos na Arena. O tricolor estava vencendo por 2-1, acabou sofrendo gol no final, empatou a partida por 2-2. O tricolor pontuou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Agora tem 1 ponto em 4 partidas disputadas. Tem 2 jogos atrasados ainda do Brasileirão, partidas contra Flamengo e Cuiabá. Agora o Grêmio muda o seu foco para a partida contra o Fortaleza, no próximo domingo, tentando melhorar a sua situação no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do tempo. Olha, ontem a gente passou aqui por uma situação bem difícil, principalmente na região central do estado, com essa formação do ciclone no oceano, muita instabilidade, ventos fortes e muitos estragos. Cerca de 20 mil pessoas, ou cerca de 20 mil unidades ainda estão sem energia elétrica. É um momento ainda de retomada depois desse vendaval. Hoje tem sol e aproveite, viu, porque vai chover no final de semana. Vai ser um final de semana para colocar a leitura e as séries em dia. E aqui no canal do YouTube da Band RS você também tem muito conteúdo. Olha, final de semana de Fórmula 1. Olha, corrida, GP, você acompanha na Band Aberta, você acompanha também no Band Esportes. Aqui no canal do YouTube da Band a gente traz as informações com César Bresolim, o Band Motores, nesse sábado às 9h15. Tem também diversão com Entre Amigos, Alejandro Malo. Tem muita informação sobre a área de saúde com a Laura Medina. Olha, cardápio completo aqui no canal do YouTube da Band RS. E o legal é que você pode assistir quando quiser. E a gente encerra essa edição do Bora. Sextou aqui no Bora também, viu? Vamos preparar uma receita com batatas. Aliás, a gente não, né? O chefe Felipe Sica. Felipe de Sica está chegando aqui no Bora RS para preparar uma receita com esse tubérculo que faz sucesso no mundo todo e que, por vezes, tem o preço mais barato aqui na capital, viu? A gente fez esses dias uma rodada sobre o preço da batata pelo Brasil e Porto Alegre ganhava disparada no melhor preço. Então, Felipe de Sica, com uma receita com batatas. Olá, aqui é o chefe Felipe de Sica e eu vou fazer uma receita com batata inglesa para vocês. Gente, é um clássico nos Estados Unidos e se chama hash brown. Eu peguei a batata inglesa, cozinhei por 10 minutos, retirei a pele e ralei. Depois eu misturei com sal, pimenta do reino, um pouquinho de noz moscada e queijo ralado. Está pronto o nosso prato de hoje, nosso hash brown. Super fácil de fazer, econômico e delicioso. A gente fica por aqui, Bora RS volta segunda-feira aqui no canal do YouTube da Band RS, uma semana que a gente está junto sempre ao meio-dia, trazendo informações, novidades e também repercutindo o que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Participe, mande sua mensagem. A gente se encontra segunda-feira, Bora RS, aqui no canal do YouTube da Band RS. Até lá!